Esse anime se passa na época de uma revolução industrial, onde as pessoas se abrigam em estações para se protegerem de criaturas terríveis que ameaçam a vida da humanidade. O anime começa mostrando uma locomotiva no meio da noite. As pessoas que estavam ali não podiam deixar a pressão cair, porque se elas parassem, elas seriam mortas. Eles estavam passando por uma estação abandonada, então eles se prepararam para o impacto, pois do lado de fora tinha criaturas no trilho e até em cima da locomotiva. Essas criaturas têm uma força sobrenatural, chegando a amassar a ferragem da locomotiva. Essas pessoas conseguem se defender usando uma arma de pressão, mas não é suficiente para matar as criaturas, que são chamadas de Kabani. Há 20 anos, as pessoas de Hinomoto se refugiaram nas estações contra os Kabanis, e qualquer vacilo perto deles pode ser fatal. Esse homem se descuidou e foi mordido por um Kabani, mas apesar dele ter sido puxado, a situação não estava nada boa para ele. Quando alguém é mordido, essa pessoa também se transforma num Kabani, então para não colocar a vida dos outros em perigo, ela tem que cometer suicídio. Dentro da estação de Hinomoto tem um jovem chamado Ikoma, criando uma arma com o objetivo de matar os Kabanis, pois ele não quer viver escondido, e sim poder para lutar contra os Kabanis. Ele não gosta da ideia de ter várias pessoas morrendo, porém a arma dele ainda não é suficiente para matar um Kabani. As estações são protegidas por uma grande muralha e contém uma ponte para entrada e saída da locomotiva que traz suprimentos para a sobrevivência da população. Lá dentro a vida é pacífica e as pessoas vivem normalmente. O Ikoma trabalha na manutenção das locomotivas. Ele estava conversando com seu amigo sobre a arma que ele está criando e recebeu conselho para aumentar a cavidade do explosivo. Essa poderia ser a chave que estava faltando. No meio do expediente, ele decide ir embora para testar essa ideia, mas a Yami, que é a princesa dos cavaleiros, aparece e pede ajuda para eles consertarem a arma do pai dela. Assim, o Ikoma é chamado para ajudá-la. Nesse momento, o portão oeste começou a ser aberto, pois a fortaleza de ferro estava chegando. A Yami ficou surpresa porque era para chegar só no outro dia. Aí seu pai informou que a estação de Reatani caiu. Com isso, houve menos paradas e, consequentemente, a locomotiva chegou mais cedo. No desembarque é usada uma caixa de inspeção, onde é verificado se as pessoas possuem marca de mordida para ver se foram infectadas pelos Kabanis. Se for encontrada uma marca, as autoridades prendem a pessoa na cadeia. Na hora de fazer manutenção na locomotiva, o Ikoma encontrou óculos de Kabanis e guardou na mochila dele, mas isso é considerado um tabu. Aí desceu uma garota e teve a atenção chamada por não fazer a inspeção. Então ela falou que só um tolo julgaria um livro pela capa. Logo em seguida, o Lord Kensho falou que ela é convidada dele. Também havia um padre, e os dois não foram inspecionados, o que deixou algumas pessoas surpresas. Aí surgiu um homem correndo desesperado falando que ele não era um Kabani. Ele não conseguiu correr muito e logo foi cercado. O Ikoma disse para eles pararem, pois os suspeitos de serem Kabanis deviam ser trancafiados por 3 dias e ficar sob supervisão. Eles não deram ouvidos pro Ikoma e o espancaram por isso. Ele queria apenas dizer que estão apontando a arma pro alvo errado. Nessa confusão, o Ikoma deixou os corações de Kabanis caírem e todos ficaram espantados. Um rapaz que estava no chão tentou fugir e foi atingido por vários disparos e acabou morrendo. O Ikoma disse que eles deviam ter vergonha por terem medo de tudo. E antes dele terminar de falar que ele estava criando o canhão, ele foi nocauteado e recebeu a ordem de prisão por suspeita de ser um Kabani. A Yami não estava concordando com as ações do pai dela, mas ele falou que isso é para manter a ordem. O padre e essa garota estão a caminho de Kongokaku, e como ela estava entediada, ela resolveu fugir da mansão e andar pela estação. Enquanto isso, o Ikoma estava tentando fugir, mas não estava fácil. Foi aí que aquela garota apareceu se apresentando com o nome de Mumei, o nome que seu irmão deu para ela. Eles conversaram sobre o ocorrido que fez o Ikoma ser preso. Ele falou seus ideais sobre não ter medo de Kabani, e a Mumei ficou surpresa com as falas dele, dizendo que o Ikoma não é uma pessoa normal. Nesse mesmo dia, estava chegando outra locomotiva, era a Fortaleza Fusojou. Essa chegou no horário certo, porém estava indo muito rápida, então o porteiro fez o sinal para ir mais devagar. O que eles não sabiam é que a locomotiva estava repleta de Kabanis, e quando eles perceberam, era tarde demais. O porteiro tentou levantar a ponte, mas não ia dar tempo. Assim, a locomotiva foi a toda velocidade e se chocou com o portão, fazendo um estrago absurdo na muralha e nas casas que estavam ali perto, além de causar uma explosão que foi ouvida por várias pessoas. A população foi ver o que tinha acontecido e deram de cara com os Kabanis. Aí os cavaleiros chegaram para matá-los, mas por ser uma criatura difícil de matar, eles não estavam conseguindo. Os Kabanis foram aos poucos dominando toda a estação. Assim que foi soado o alarme, as pessoas sabiam que se tratava de uma invasão de Kabanis. O Ikoma foi deixado para trás trancado, porém ele conseguiu se livrar e saiu correndo em busca de seu canhão perfurante. Tava sendo um verdadeiro massacre. Os humanos não tinham chance contra essas criaturas terríveis. As pessoas mais importantes já estavam se preparando para ir para a Fortaleza de Ferro para fugir da estação. Mesmo com esse caos, os cavaleiros estavam exigindo a inspeção para saber se as pessoas estavam infectadas. O Ikoma fez um corte em seu braço para chamar a atenção dos Kabanis, porque essa era a chance
perfeita para ele testar seu canhão perfurante. Ele aumentou a carga explosiva e esperou o Kabane aparecer, mas o Kabane apareceu pelo teto, pegando o Ikoma de surpresa. Na luta por sua vida, ele colocou o canhão no coração do Kabane, fez o disparo e conseguiu perfurar o coração, confirmando assim que sua arma era capaz de matar um Kabane. O Ikoma ficou muito feliz, mas logo ele percebeu que havia uma mordida em seu braço, e o padre também estava com uma mordida. Aí ele falou para Mumei ir para Kongokaku sozinha e esperar a ordem do mestre deles. Assim ele cometeu suicídio e a Mumei seguiu em frente. No caminho ela teve que parar, pois havia um Kabane indo em sua direção, mas a Mumei não se assustou. Ela ficou parada esperando o combate e conseguiu derrotar o Kabane com muita facilidade, mostrando assim que ela não é uma pessoa qualquer. Aí volta pro Ikoma numa situação nada agradável. Ele fez um equipamento para garantir que o vírus não chegasse em seu cérebro. Foi feita toda uma preparação para garantir que ele não se tornasse um Kabane. É mostrado uma lembrança onde aparentemente sua família foi morta ou transformada em Kabane. A partir daí que ele decidiu que não ia mais fugir. O Ikoma acabou conseguindo conter o vírus e pôde se soltar. Após isso, Takumi apareceu e perguntou o que houve. O Ikoma falou o que aconteceu e os dois ficaram muito felizes. Mas quando o Ikoma falou que foi mordido, o Takumi ficou assustado, mas não demonstrou medo. Enquanto o caos se espalhava, as pessoas estavam reunidas. Ainda faltava 30 minutos para a Fortaleza de Ferro chegar. Os cavaleiros tinham que segurar os Kabanes durante esse tempo, o que não era uma tarefa nada fácil. E por isso houve uma discussão entre a Yami e algumas pessoas que queriam ir para a Fortaleza de Ferro o mais rápido possível, já que a Yami estava no comando e estava esperando o sinal do pai dela. A Mumei apareceu vestida com uma roupa diferente e perguntou se alguém sabia operar um trem forte. Aí apareceu essa mulher. A Mumei ia mostrar o caminho até os trilhos e pulou em direção aos Kabanes. Ela checou a pressão e estimou um tempo de 100 segundos, e assim a Mumei fez sua segunda vítima da noite. Com isso ela conseguiu chamar a atenção dos Kabanes e abriu caminho para as pessoas irem até a Fortaleza de Ferro, mesmo contra a vontade da Yami. A Mumei foi matando um por um sem muito esforço, mostrando quão superior ela é em relação aos cavaleiros no quesito de combate. Todos os Kabanes que estavam no caminho dela foram mortos. Tava uma baita confusão para as pessoas subirem na Fortaleza de Ferro, e quando o Ikoma e o Takumi chegaram no local, eles foram parados para fazer a inspeção, o que era um problema pro Ikoma. Aí apareceu dois Kabanes, e o pensamento do Ikoma era matá-los para ele poder ser aceito, mas antes dele fazer alguma coisa, a Mumei chegou e matou os dois. Logo em seguida o restante do pessoal chegou, e se não fosse a Mumei para falar que o Ikoma não era um Kabane, ele não ia embarcar. A Yami pegou a chave e iniciou os preparativos para a Fortaleza de Ferro funcionar. O Kurusu queria colocar a Mumei para proteger os vagões do fundo, mas ela tinha que descansar, então eles não podiam contar com ela. A Mumei estava dormindo e tinha marcas nela parecidas com as dos Kabanes. Uma imensa quantidade de Kabanes havia conseguido chegar no trem, que já estava de partida. Os cavaleiros estavam fazendo o que podiam e as pessoas continuavam apavoradas. O Ikoma já não era mais o mesmo. Ele segurou um cano fervendo e nem sentiu dor, coisa que não aconteceu com Takumi. Depois ele fez questão de deixar um Kabane entrar para mostrar que o canhão perfurante dele funcionava. Ele até conseguiu matar, mas todos estavam com medo, porque o coração do Ikoma estava brilhando igual dos Kabanes. Nesse momento até o Takumi ficou com medo. Aí o Kurusu apareceu e não pensou duas vezes antes de atirar, fazendo o Ikoma ser jogado para fora do trem, onde ficou ali mesmo caído no chão sem chance de defesa contra os Kabanes. O Takumi não pôde fazer nada pelo seu amigo. Havia alguns Kabanes à frente e um deles era o Lord Kensho, o pai da Yami, só que eles não podiam parar por causa disso, e seguiram adiante atropelando todos. Quando eles chegaram na ponte, o braço do Kensho estava atrapalhando fazer a ligação, e assim a ponte não ia descer, e para piorar, os Kabanes ainda danificaram um tanque d'água, e a Fortaleza de Ferro não vai a lugar algum sem água. A única alternativa deles para descer a ponte era usar a alavanca manual que estava do lado de fora, e o Kurusu ia se sacrificar fazendo isso, mas em meio aos Kabanes tinha alguém que estava matando eles, era o Ikoma, e ele queria que os outros observassem bem, para eles saberem que a pessoa que foi expulsa do trem estava dando a vida para salvá-los. Ele chegou até a alavanca e conseguiu empurrá-la. Dessa forma a ponte desceu e abriu caminho, e apesar de todos ficarem felizes, o Ikoma estava sendo deixado para trás e caiu no choro. O Takumi tentou ajudá-lo jogando um cabo, só que ele nem deu atenção. Aí a Mumei apareceu e pegou o cabo. Ela foi até o Ikoma, prendeu o cabo nele e falou para puxar. Assim o Ikoma foi puxado para dentro do trem e não ficou ninguém para trás. O Ikoma já tinha aceitado que ele era um Kabane, e apesar do ocorrido, o Kurusu queria que o Ikoma suicidasse. A Mumei falou que ele não era um Kabane e nem humano, então ela mostrou sua verdadeira identidade. Os dois eram Kabaneri, que é algo entre um humano e um Kabane. Então o Kurusu a viu como inimiga, e por causa disso, a Mumei quase o matou. Aí a Yami chegou e falou pro Kurusu parar. O Ikoma ia sair do trem para não colocar a vida dos outros em perigo, só que a Mumei não deixou e falou novamente que ele é um Kabaneri e não um Kabane. Todos eles estão indo para Kongokaku, a maior
fortaleza do Shogun. A Mumei e o Ikoma também vão e irão ficar isolados nesse vagão. As pessoas estavam tentando sobreviver com um pouco de comida que tinha. Quando o Ikoma acordou, as feridas dele haviam sido curadas, isso porque agora ele tem um corpo de Kabane. A Mumei quer ir pra Kongokaku porque ela tá em uma missão importante, já o Ikoma quer ir lá pra saber mais sobre o que ele se tornou. Quando a Mumei luta por muito tempo, ela adormece, então o Ikoma vai ser seu escudo, mas como ele é fraco, a Mumei vai treiná-lo. Enquanto isso, o pessoal tava reclamando com a Yami por ela ter deixado 2 Kabanes no trem, além de ter outras pessoas querendo que parasse o trem para elas poderem fazer uma reza para suas famílias. A Mumei tava batendo no Ikoma sem dó, ela é péssima para ensinar. Depois ela falou que consegue lutar no máximo quando tira essa fita do pescoço, mas depois a maldição se espalha e ela fica cansada. A Mumei sentiu a presença de um Kabane e saiu correndo. Com isso, todos que estavam no vagão da frente ficaram apavorados. Não demorou pro Kurusu aparecer. Logo em seguida, a Yami também apareceu e ficou desapontada com eles. E a Mumei não estava com a intenção de voltar. Apareceu um homem falando que o tanque de água estourou, então não ia dar tempo deles chegarem na próxima estação. Eles tiveram que fazer uma parada para pegar água e ia durar até o amanhecer. Aí eles aproveitaram para fazer a reza. Rumores ruins sobre os Kabaneris se espalhavam, e tanto o Ikoma quanto a Mumei perderam suas famílias para os Kabanes. Ela perguntou o que ele tinha na mão direita, e o Ikoma disse que é uma pedra encontrada perto de qualquer rio. Ele encontrou 2 com sua irmã e cada um deles ficaram com uma pedra para dar sorte, mas agora ele guarda como lembrança. 5 anos atrás, quando a estação foi invadida, a irmã dele foi pega pelos Kabanes. Ele fugiu para procurar ajuda, mas não teve sucesso, e quando ele voltou, a irmã dele estava no chão começando a se transformar. Ele só pôde pedir desculpas para ela, e ao ver que ela já tinha partido, o Ikoma usou a bolsa de suicídio e matou a própria irmã. Ele se arrependeu muito por não ter lutado. Um grupo de pessoas estavam planejando matar o Ikoma e a Mumei, mas eles foram impedidos pela Yami. Quando ela apareceu no vagão, a Mumei já entendeu a situação e foi pra cima daqueles homens. Só que antes deles começarem a briga, a Yami falou pra eles pararem e nada aconteceu. Tinha uma mulher grávida que foi infectada pelos Kabanes, porém ninguém sabia. A Yami pegou uma faca e atacou o Ikoma, querendo saber se os Kabaneris eram inimigos ou aliados, já que ela é uma das responsáveis pela Fortaleza de Ferro. Ele falou que não ia atacar de volta, porque ele fez um voto de que não ia permitir que mais vidas fossem sacrificadas para salvar sua própria vida. Ele vive com o propósito de matar os Kabanes. As pessoas lá embaixo observaram tudo e desistiram de atacar. Aquilo foi apenas um teste. Aí o Ikoma sentiu algo e caiu desmaiado. Parecia ter a ver com um corte em sua mão. Enquanto isso, a Mumei estava se divertindo com as crianças. Só que essas mulheres não sabiam que a Mumei era. Depois ela falou que estava com fome e pediu sangue, fazendo as mulheres ficarem em alerta, afinal ela é meio Kabane. As mulheres ficaram revoltadas e jogaram pedra na Mumei. Nessa hora apareceu um Kabane, era aquela mulher grávida. A Mumei foi correndo em direção a ela e não pensou 2 vezes antes de matá-la. A Yami estava cuidando do Ikoma, aí ela saiu de perto dele e virou as costas. Ele foi andando em sua direção e quando ela percebeu, o Ikoma já estava tentando mordê-la. O pessoal ficou indignado pela Mumei ter matado uma mulher grávida, mas não tinham o que fazer, pois a criança também estava condenada. E pro azar deles, os Kabanes estavam se aproximando. O Ikoma estava quase mordendo a Yami. Aí o Kurusu chegou e o afastou, fazendo o Ikoma voltar ao normal. Mas nem deu tempo deles discutirem, porque a Mumei apareceu falando que os Kabanes chegaram. Tava só correria para entrar na Fortaleza de Ferro. Eles tiveram que partir sem terminar os reparos, e assim eles seguiram viagem. As pessoas estavam achando que foram os Kabaneris que atraíram os Kabanes, e a vontade de expulsá-los do trem ficou ainda maior. A responsabilidade pelo incidente caiu na Yami, então ela entregou a chave mestre para esse homem, e o comando da Fortaleza de Ferro ficou com ele, e ele já mandou mudar o curso para as montanhas, onde é mais fácil dos Kabanes atacarem. Ele falou que é para chegar mais rápido em Kongokaku. O Takumi e mais 2 pessoas foram colocadas no vagão que o Ikoma tava. Isso aconteceu por ficarem defendendo eles. O Takumi entregou os óculos e a arma de pressão do Ikoma. Ao olhar para fora, eles viram os outros tentando separar o vagão dos Kabaneris, até chegaram a atirar dentro do vagão. O que eles não imaginavam é que teria um grupo de Kabanes só esperando para pular em cima do trem. Alguns conseguiram se segurar, e apenas um foi o suficiente para matar os homens que estavam separando os vagões, e as pessoas daquele vagão também. Aquele Kabane é um Asatori, eles aprendem com as lutas anteriores e ficam muito fortes. A Mumei nem conseguiu acertar os tiros nele. Os Kabanes invadiram mais um vagão e infectaram várias pessoas. A Yami juntou algumas pessoas e foram em direção aos Kabanes, e as pessoas desarmadas foram para os vagões da frente. Eles fizeram uma barreira e estavam conseguindo se proteger dos Kabanes. O Ikoma saiu pela escotilha
cartilha de serviço, mas ele ainda não podia ir até os cabanes, porque tinha muitos túneis que poderiam matá-lo. Ele ia ter que esperar o momento certo. Um dos cavaleiros foi mordido pelos cabanes, e na hora dele usar a bolsa de suicídio, acabou abrindo um buraco enorme que poderia facilitar a entrada dos cabanes. Assim que acabou o túnel, o Ikoma e a Mumei foram matando os cabanes que estavam em cima do trem. Eles tinham que acabar com todos antes de chegar no próximo túnel. Depois deles matarem todos os cabanes, a Mumei ficou cansada e sentou. O cabane, o Asatori, atacou o Kurusu, aí os dois começaram uma intensa luta, onde o Kurusu só não venceu porque sua espada quebrou, e na mesma hora ele levou um golpe na barriga. Os outros atiraram no Asatori e conseguiram resgatar o Kurusu. A Mumei ficou descansando em cima do trem e disse pro Ikoma cuidar do Asatori. O Ikoma também ficou cansado, mas ele não podia desistir. Ele estava precisando de sangue para repor as energias. As outras pessoas sabiam que o Ikoma era a esperança deles, então Ayami subiu no trem e cortou o próprio braço para oferecer sangue a ele. Dessa forma ele bebeu sangue dela. O Ikoma pulou dentro do trem e foi para cima do Asatori. Ele o jogou no chão e usou arma de pressão, e conseguiu matar o Asatori com certa facilidade. Pela primeira vez as pessoas agradeceram a ajuda do Ikoma. Após esses momentos de pânico, a paz retornou e eles limparam o trem. Ayami pegou a chave mestra de volta e ficou decidido que o Ikoma e a Mumei iam com eles. Quase todos que estavam ali ofereceram o próprio sangue para alimentar os cabaneiris, e assim eles seguiram viagem tranquilos. Eles criaram projéteis de pressão com a mesma ideia do canhão perfurante do Ikoma, e as espadas estão cobertas com o mesmo metal que fica em volta do coração dos cabanes. Aí foi usado o freio de emergência e a fortaleza de ferro parou. Os cabanes haviam tomado a estação em Ashiro, mas tinha sobreviventes. Uma torre de vigia caiu nos trilhos e estava impedindo a passagem, então eles estavam tentando achar uma solução. Um dos sobreviventes passou pela Mumei e falou para ela se encontrar com ele lá fora. Ele é conhecido da Mumei e se chama Enoko. O recado que ele tem para ela é que o Shogunato estava preparando armas para matar humanos e não cabanes. É pra Mumei avisar o mestre dela que eles estão agindo de forma estranha. Ela já ia saindo, e o Enoko atacou a Mumei porque ele não ouviu a resposta dela. Ele disse que ela ficou lenta por ser boazinha com os outros, e se ela não completar a missão, ela será deixada de lado, assim como ele. Depois o Ikoma estava explicando um plano para acender a caldeira no coração da estação para conseguir tirar a torre, e ele estava contando com a ajuda da Mumei, mas ela estava agindo diferente, e apesar dela não querer seguir o plano, ela ia matar os cabanes da forma dela. A Mumei tá com medo de ser abandonada pelo seu mestre, por isso mais importante para ela é matar cabanes e não salvar pessoas. Ela começou a ficar fria com as pessoas e até se desentendeu com algumas quando foi falar da morte de um cachorro, e voltou a ser odiada por elas. Quando o trem partiu, a Mumei não estava com eles e não havia sinal de cabanes, então eles chegaram na central de controle sem problemas. Agora o Ikoma precisava acender a caldeira. Aí ele viu a Mumei indo por outro caminho e foi atrás dela, mesmo ele tendo falado para ela não ir, porque é lá que os cabanes estão concentrados. Mas é exatamente por isso que ela foi. Quando ela entrou, havia vários cabanes reunidos. Ela estimou um tempo de 90 segundos para acabar com eles. A Mumei jogou algumas bolsas de explosão e conseguiu causar muito dano. E com suas pistolas, ela estava conseguindo matar com os disparos e com as lâminas nas pontas. Até mesmo o Asatori foi fácil de matar. Ela sofreu um corte no braço e nem percebeu quando foi. Aí apareceu mais cabanes e ela se preocupou um pouco. Quando o Ikoma e os outros chegaram no local, só tinha um estrago deixado pela Mumei. O Ikoma seguiu o caminho e a encontrou esperando. Dessa forma ele pôde ligar a caldeira. Ao olhar pela janela, foi vista uma multidão de cabanes escalando. Não adiantou nada matar os cabanes lá de cima. O Ikoma conseguiu cumprir sua parte e a Mumei desapareceu. Faltava o Takumi levantar a torre que estava nos trilhos. Os cabanes conseguiram subir e partiram pro ataque. Aí o Ikoma foi até a central e falou pro Takumi ir pra Fortaleza de Ferro. Depois ele ia encontrar o pessoal no lado oeste. E assim todos foram pro trem. Enquanto os cabanes se aproximavam, o Ikoma continuava o serviço. A Mumei estava indo em direção aos cabanes. Ela estava chegando no seu limite e mesmo assim estava determinada a acabar com todos. A Fortaleza de Ferro estava quase atravessando. O Ikoma estava se virando com os cabanes e a Mumei estava fazendo o que podia. Só que apareceu um cabane mais forte e conseguiu desarmá-la. Era um cabane que sabia artes marciais e deixou a Mumei numa situação bem difícil. Ele a jogou lá embaixo e ela já caiu desmaiada. Então Ikoma teve que largar o seu posto e a torre abaixou, impossibilitando a passagem do trem, que teve que fazer uma freada brusca. O Ikoma desceu até a Mumei e matou o cabane. Nessa hora a estação explodiu e vários destroços caíram. O Ikoma correu para um túnel, mas foi atingido. Os cabanes se juntaram e formaram um monstro gigante. Mostrou um pouco do passado da Mumei, onde havia uma mulher pedindo ajuda, porém ela foi morta e a Mumei ficou abalada. Quando a Mumei acordou, ela estava debaixo dos escombros e ela percebeu que a fita não estava no seu pescoço. Como a torre impossibilitou a passagem do trem, eles tiveram que fazer uma manobra evasiva
defensiva e voltaram. A criatura gigante os perseguiu e quase acertou o trem. Eles passaram pelo portão e os cavaleiros conseguiram fechá-lo a tempo, e com o impacto a criatura se desfez. Após as coisas se acalmarem, o Ikoma apareceu e tentou ajudar a Mumei. Os dois tiveram culpa do plano falhar, porém eles ainda queriam consertar as coisas. As pessoas estavam decidindo sobre o que fazer para resolver o problema. A melhor solução era se prepararem para suportar os danos e forçarem a passagem, já que a fumaça negra, como é chamado o monstro, foi desfeita. O Takumi perguntou se eles iam abandonar o Ikoma e a Mumei, e a resposta foi sim. Afinal, a Mumei foi culpada por irritar os Cabanes e atrair a fumaça negra, já o Ikoma abandonou a tarefa pela metade, mas ainda tinha algumas pessoas se opondo a esse plano. O Ikoma não estava conseguindo resgatar a Mumei, e ela também não queria ajuda, porque aos fracos só lhe restam a morte. O Ikoma amarrou um cabo nas pedras, mas não adiantou, pois o cabo rebentou. Ele ficou falando que ela é fraca, mas ela falou que não é. Nessa hora o coração da Mumei começou a brilhar e ela ficou desesperada para não se tornar um Cabane. Então o Ikoma deu sangue para ela beber e ela se acalmou, e assim ela voltou ao normal. Ele ficou com dúvida se eles se transformam em Cabane se ficarem com fome, mas nem a Mumei sabe. O que ela sabe é que todos os seus companheiros viraram Cabanes. Para piorar a situação, vários Cabanes estavam se aproximando. Enquanto isso, a Fortaleza de Ferro seguiu em frente. O Ikoma se preparou para o combate. Não é porque os dois são fracos que eles têm que aceitar o destino sem fazer nada. Ele cortou o braço para chamar a atenção dos Cabanes, e a Mumei ficou emocionada olhando seu esforço. Aí mostrou um flashback de uma cidade sendo atacada, onde a mãe da Mumei acabou sendo morta ao ser confundida com o Cabane. E a Mumei só não foi morta também porque um homem disparou uma flecha e impediu que o outro continuasse. Já no presente, o Ikoma estava fazendo o que podia. Porém, devido à grande quantidade de Cabanes, aquela armadilha não foi o suficiente e ele ficou cercado. A Mumei foi encontrada e resgatada com a ajuda de um guindaste. Ela ficou preocupada com o Ikoma e foi atrás dele, e os outros ficaram impressionados com o tanto de Cabanes que ele matou. A Mumei encontrou o Ikoma cheio de feridas pelo corpo, mas ele estava vivo. Eles saíram do túnel e viram a fumaça negra novamente. Então eles correram em direção ao trem e conseguiram subir. A Mumei disse que a fumaça negra é uma colônia unida. Ela incorpora qualquer coisa, seja humano ou Cabane. Depois o Ikoma voltou a erguer a torre, enquanto a Mumei falava que para derrotar a colônia unida era necessário atacar o coração. Dentro dela há um Cabane agindo como coração. A torre foi retirada do caminho e a Mumei partiu para derrotar o monstro. A colônia unida ficou maior do que antes e continuou perseguindo o trem. Eles fizeram um canhão gigante e o Takumi estava só esperando o momento certo de atirar. Mas como o monstro estava se aproximando muito rápido, o Takumi apavorou e acabou atirando antes da hora. Aí, além de não acertar o coração, fez alguns Cabanes caírem no trem, até levou uma bronca da Mumei. Os cavaleiros estavam protegendo o canhão e o Kuro só arrumou uma espada feita com aço dos Cabanes. Assim começou outra batalha entre humanos e Cabanes. A colônia unida ia alcançar o trem, então a Yukina liberou os limitadores de pressão para aumentar a velocidade, mas não funcionou. Havia algo preso no eixo do inversor e a tarefa de resolver esse problema ficou com Sukari. Qualquer erro e ele podia acabar morto. O Takumi estava só esperando o momento de atirar, aí a colônia unida pulou em cima do trem e desencaixou um vagão. Com essa balançada quase fez o Sukari cair em cima da haste comutadora, mas ele conseguiu tirar o órgão. Aí sim a Fortaleza de Ferro aumentou a velocidade. O Takumi disparou o canhão e dessa vez ele acertou o coração. Então a Mumei aproveitou para pular o mais perto possível e ficou surpresa com o que viu no interior. Ela não hesitou em atacar e disparou o canhão perfurante, causando uma grande explosão. O Ikoma pegou a Mumei e eles entraram no trem. Dessa forma eles passaram pela estação e seguiram viagem. Depois o Ikoma aprendeu os golpes do Kurusu. Os Cabaneris são bons em copiar os outros, mas eles ainda não estão no mesmo nível. O pessoal estava chegando na estação de Shitori e para sorte deles havia pessoas vivas. A Ayami ia se encontrar com o Lorde da estação, aí ele ia aproveitar para pedir alguns produtos essenciais para a sobrevivência deles. Eles iam partir no dia seguinte, mas antes iam comemorar o Tanabata, um festival onde as pessoas escrevem um desejo num cartão e penduram no bambu. A Ayami resolveu o problema em relação ao dinheiro. A estação foi decorada para o festival e ficou bem colorida. O Ikoma e os outros também entraram no clima, cada um foi para um lado. A Mumei e as outras mulheres foram comprar comida e roupa. Já o Ikoma foi numa loja de ferramentas e também queria comprar pólvora. Aí chegou um homem com problema numa arma. Ele queria ser atendido primeiro que o Ikoma e causou confusão. Mas o Ikoma deu uma surra nele e fez ele embora. A Ayami conversou com o ministro Yamazaki. Ela apresentou as balas a jato e o Kurusu mostrou a força de penetração. O Yamazaki ficou impressionado e em troca do conhecimento de produzir essa arma, ele ia oferecer comida e receber as pessoas feridas e doentes. O Lorde de Shitori estava conversando com o mensageiro do Shogun e o
Enoko estava com ele. Em breve o Libertador chegará nessa estação. Será uma visita relacionada a conflito de poder. A Mumei e os outros compraram várias coisas para festejar o Tanabata. Ela olhou a Kajika pendurar o cartão no bambu e teve uma lembrança de já ter visto isso. E assim que o pessoal andaram, a Mumei sumiu e o Ikoma foi atrás dela. Ele acabou a encontrando e levou sangue para eles beberem. Ela nunca celebrou o Tanabata, mas lembrou de sua mãe decorando. O nome da Mumei era Rosumi, antes dela conhecer seu irmão. Aí eles conversaram sobre o nome dela, que significa espiga de arroz, e que agora eles podem conversar assim, mas a qualquer momento podem se transformar em Cabanes. Ela até brincou com o Ikoma dizendo que é uma bela forma de acordar, só que ele ficou sério e falou pra ela parar, e disse que vai fazer ela voltar a ser humana. Assim ela poderá comer tanto arroz quanto sua mãe desejou. A Mumei sorriu e o Ikoma viu a imagem de sua irmã. O pessoal fez a decoração. A Mumei pegou o cartão do Takumi e viu que o desejo dele é superar isso com vida. O Ikoma quer destruir os Cabanes e reconstruir as lavouras e estações. A Yami quer reabrir a estação de Aragami. As pessoas perceberam que precisam sonhar alto, então agora o Takumi quer ser rico e ter 3 lindas esposas. A Kajika quer ser professora. A Yukina quer ter seu próprio trem. O Kurusu escreveu seu desejo e a Yami queria ver, mas ele não mostrou, senão o desejo não ia ser realizado. A Mumei quer comer muito arroz. Depois todos observaram os fogos de artifício. No dia seguinte, o Ikoma ficou pensando no fato do irmão da Mumei ter feito ela abandonar seu nome e ensinar que aos fracos só restam morrer. Aí o Libertador chegou e estava tendo uma comoção por causa dos caçadores, que são uma tropa independente criada para eliminar os Cabanes. Eles têm uma longa história. O Biba é filho do Shogun e também o irmão da Mumei, o que deixou os outros surpresos. O Biba ficou feliz em ver que a Mumei estava bem, e o Ikoma precisava certificar se o Biba é um herói ou não. A Ayami se encontrou com o Biba e falou que não imaginava que a Mumei fosse sua irmã, mas eles não são irmãos, ele apenas deixa ela o chamar assim. O Ikoma apareceu e nem precisou se apresentar, pois a Mumei já tinha falado dele. O Ikoma falou sobre o que o Biba ensinou a Mumei e ela não gostou. Aí o Biba pediu pra ela ir até um lugar para ter o corpo inspecionado. O Biba foi deserdado, então ele não se considera mais filho do Shogun. Ele foi consertar um vazamento. Enquanto isso, a Ayami e os outros seguiram em frente e o Ikoma ficou para ajudar. O Biba disse que os fortes vivem e os fracos morrem, mas isso não quer dizer que deve abandonar alguém. Ele acredita que o mais importante para sobreviver não é ser bom em esconder e se proteger, mas sim se erguer e enfrentar os Cabanes, fazendo o Ikoma ficar pensativo. Nessa hora apareceu uma grande quantidade de Cabanes. Os caçadores atraíram os Cabanes de propósito para colocar o povo em perigo. O Ikoma foi se preparar para a batalha. O Biba e seu grupo saíram da estação. Eles iam combater os Cabanes pelo lado de fora. Eles atiraram bombas incendiárias e provocaram uma destruição em massa. O Biba foi pro ataque montado num cavalo. Os outros usaram motocicletas. As armas dos caçadores eram capazes de matar os Cabanes a longa distância e o Biba cortava com facilidade. O pessoal da estação ficou olhando esse ato de coragem. O Ikoma também foi pro lado de fora. E ao serem mordidos, os caçadores também cometiam suicídio. Apareceu um Cabane um pouco mais forte e a Mumei foi matá-lo. Aí a Horobi foi ajudá-la. Ela também é uma Cabaneri. Esse Cabane usava outros Cabanes como armadura, mas com o trabalho em equipe das duas, a Horobi foi capaz de perfurar os 2 corações ao mesmo tempo e matou o Cabane. E a Mumei matou o outro. Muitas pessoas querem matar o Biba e o Enoko recebeu a ordem para fazer isso. Ele até tentou, mas foi jogado no chão. Ele já tinha planejado trair o Biba. O Enoko foi morto pedindo ajuda e o Ikoma viu. O Biba queria saber por que se importar com um homem que mal conhece e o Ikoma disse que foi porque ele pediu ajuda. Então Takumi apareceu e pediu desculpas pelo Ikoma. A Ayami também. Quem mandou o Enoko matar o Biba foram estes homens, só que os caçadores descobriram e fizeram eles pagarem um preço, mas o Lorde ficou vivo. Depois o Biba se ofereceu para acompanhar a Ayami até Kongokaku. A Fortaleza de Ferro continuou a viagem e o pessoal ficou tranquilo sabendo que o Biba estava com eles. O Ikoma ainda estava com o pé atrás sobre o Biba, porque a Mumei disse que nunca foi mordida por um Cabane. Isso podia significar que ela foi transformada de propósito. No passado, a Mumei foi aconselhada a matar o assassino de sua mãe para ela sobreviver. A mãe dela também teria sobrevivido se não fosse fraca. E como a Rosumi não precisava mais desse nome, foi aí que ela ganhou o nome de Mumei.
Mumei. Foi aplicada uma substância que a transformou em Cabaneri, ou pelo menos foi o que pareceu. Após a batalha, a Mumei falou que ela estava bem, e o Biba fez um pedido a ela. Ele queria que ela pegasse a chave mestra da Fortaleza de Ferro que estava com a Yami. Dentro do trem do Biba possui Cabanes e uma espécie de coração. O Lorde de Chitori tentou matar o Biba por causa de um acontecimento há 10 anos, já que não tem como o Biba esquecer. Ele queria saber quem os abandonou aos Cabanes no campo de batalha naquela época. O outro homem foi morto, então o Lorde falou que o responsável foi o Shogun. O Ikoma sentiu a presença dos Cabanes e falou que eles estavam logo à frente no Kokujou. A Mumei foi até a Yami e pediu a chave mestra. A Yami queria saber o porquê, então a Mumei pediu novamente, ameaçando com uma kunai. A Yukina percebeu a situação e disse que a chave mestra estava com ela, e assim a Mumei saiu, porém aquela era a chave da sala da caldeira. O Biba falou que a chave era falsa, os outros ainda não confiam neles. O Ikoma estava no vagão de carga e era pra Mumei matá-lo se ele tentasse entrar à força. Ela foi lá fora para impedi-lo e disse que sabia sobre os Cabanes. É obrigação dos caçadores saber sobre eles. A Mumei revelou que ela foi transformada em Cabane a pedido do Biba. Ela não queria ser fraca igual a mãe dela. Ela já estava de saída. Aí eles começaram a discutir sobre o que era certo a se fazer. E ela continuou defendendo o Biba. A Mumei entrou no Kokujou e o Ikoma teve certeza que o Biba não é um herói. Ele estava sorrindo quando matou o Enoko. Ele matou o Lorde e fez a mesma expressão. Antes de chegar em Kongokaku, o pessoal teve que fazer uma parada na estação de Wato a pedido dos samurais. Era o último forte antes do seu destino. O Shogun estava com medo do Biba, por isso apenas as pessoas da estação Aragami podiam passar, fazendo a Mumei se separar deles. Enquanto aguardavam a manutenção dos trilhos, o Ikoma falou para os seus amigos sobre os Cabanes no Kokujou, e eles acharam melhor levar a Mumei com eles. A Mumei estava obedecendo às ordens do Biba, acreditando que ia ajudar todos. Porém, quando ela saiu para fazer os preparativos, a Horobi questionou as ações dele e sabia que elas estavam sendo usadas. O Lorde Maeda estava recebendo os líderes de cada estação para discutir sobre a viagem e mantimentos. Ele também marcou um encontro com Biba, mas só se tivesse acompanhado de mulheres ou crianças para não causar revolta no povo. O Takumi viu a Mumei sendo escoltada e correu para avisar o Ikoma. Ao chegarem na sala do Lorde, Biba e seu pessoal foram recebidos com armas para garantir que eles não fossem fazer nada contra o Shogunato. Durante a conversa, a Mumei pediu para ir ao banheiro, então ela aproveitou para derrotar os guardas e seguir com o plano. Seus companheiros já estavam preparados. Ela derrotou mais um cavaleiro e puxou a alavanca que controla a ponte. Em seguida, ela deu sinal. Nesse momento, o Ikoma e o Takumi perguntaram o que ela estava fazendo. Sua intenção era fazer a locomotiva Kokujou entrar, mas quem acabou entrando foi uma multidão de Cabanes sendo guiados pelos caçadores. Ela não entendeu por quê. Com isso, o Ikoma tentou levantar a ponte, mas os cabos foram cortados. Assim, os cavaleiros foram atacados e os Cabanes entraram na estação. Com o caos espalhado, o Biba matou o guarda do Lorde e a Horobi matou outro. O Lorde também ia ser morto, mas a Yami pediu para parar. Com isso, a Yukina foi atingida por uma agulha e em seguida o Lorde foi morto como uma forma de vingança ao Shogun. Enquanto isso, a estação continuava sendo atacada. Sentindo-se culpada, a Mumei saiu correndo. Já no portão, os cavaleiros seguiam lutando contra os Cabanes, inclusive o Ikoma e o Takumi. A Mumei estava andando pela cidade vendo o estrago causado por suas ações, mas ainda queria ajudar as pessoas. No entanto, ela acabou presenciando a morte de mãe e filha bem na sua frente. Durante esse tempo, a Yami estava sendo obrigada a acompanhar o Biba. O Kurusu viu sua mestra e foi atrás dela montado num cavalo. Vendo que a estação não tinha salvação, os cavaleiros tentaram fugir para a locomotiva, porém foram alvejados pelos caçadores que buscavam apenas vingança ao Shogunato. Enquanto isso, o Biba preparou uma substância para aplicar na Horobi, que mesmo sabendo que ia morrer, ela concordou com o plano. Como consequência, ela começou a se transformar em alguma coisa. Pouco tempo depois, ela apareceu no campo de batalha recolhendo os cadáveres. Então não demorou para ela se transformar numa colônia unida, onde o coração era uma Cabaneri. O objetivo era fazê-la destruir o portão principal. A colônia foi atingida por canhões e a Horobi sentia toda a dor. Os cavaleiros lutavam bravamente, mas não foram capazes de impedir que a colônia batesse na muralha, causando um grande estrago. As pessoas de Kongokaku foram informadas, mas não quiseram mandar reforços. A Mumei questionou seu irmão sobre o plano, então ele falou que esse era o mundo de justiça e igualdade que eles buscavam, e saiu sem dizer mais nada. A Horobi estava sofrendo bastante e não conseguiu resistir mais. Nesse momento, a Mumei percebeu que a colônia unida era sua amiga. A colônia era um experimento e acabou antes do esperado. O vírus tomou conta do corpo da Horobi, nem o sangue branco ia salvá-la. O Kurusu apareceu no Kokujou e derrotou alguns caçadores, mas quase foi atingido por balas. A Yami deu um jeito de pegar a maleta
com sangue branco e ameaçou jogá-la. Assim o Kurusu foi capaz de atacar o cientista, que acabou caindo junto com ele. A Horobi se transformou num Kabane e começou a matar seus companheiros. Ela estava totalmente fora de controle e os ataques contra ela não faziam efeito. Por outro lado, ela adquiriu um imenso poder destrutivo. Assim ela continuou matando seus companheiros, mas quando ficou na frente do Biba, ela não foi capaz de matá-lo. Pelo contrário, a Horobi demonstrou estar feliz em cumprir seu dever. Logo em seguida, ela foi morta pelo Biba na frente da Mumei. Após sua morte, a situação em Yuato parecia ter sido controlada com as mortes dos Kabanes e a rendição dos cavaleiros e do pessoal de Aragami. Inclusive, o Ikoma não foi capaz de reagir. Dessa forma, todos foram convidados a se juntarem aos caçadores. Até a Mumei foi impedida de tentar fazer qualquer coisa. A partir dali, só os fortes poderiam viver. Por isso eles iam até o castelo do Shogun e destruir Kongokaku. Assim eles seriam libertados. Foi aí que a Mumei percebeu que tudo que seu irmão tinha falado pra ela era mentira. Assim eles seguiram viagem fazendo as pessoas de prisioneiras. Depois o Sukari entrou com o pessoal do Biba e entregou alguma coisa pros outros. Dessa maneira, ele foi chamado de traidor pelo seu povo. O Ikoma também recebeu algo da Yukina. Em outro vagão, as pessoas estavam sendo obrigadas a doar sangue. Teve um homem que se ofereceu para doar no lugar de 4 pessoas para eles pouparem sua esposa. Os caçadores concordaram, mas um deles cortou o braço do homem. Então Uryu pediu pro seu companheiro parar de agir assim, e o Takumi ficou revoltado com o que aconteceu. Minutos depois, o Ikoma disse que eles iam agir na noite do dia seguinte, quando os caçadores fossem recolher o sangue. Como a Yami era sobrinha do ancião Makino, ela ia ajudar o Biba a ter um encontro com o pai dele. Em troca, ele ia garantir a segurança do povo dela. O Biba contou a história entre ele e seu pai. 10 anos atrás, o Shogun despachou 400.000 soldados a Kyushu para exterminar os Kabanes. O Biba tinha apenas 12 anos e era o comandante. Os soldados conseguiram afastar os Kabanes, mas de repente eles pararam de receber suprimentos. Dessa forma, eles foram aniquilados e foi tudo armado pelo Shogun. Esse foi o motivo pelo Biba querer vingança. O Ikoma estava planejando tomar a sala de máquinas do Kokujo, que ficava no primeiro vagão. Para isso, eles precisariam roubar chaves que eram trazidas toda noite. O pensamento deles ainda era trazer a Mumei de volta. O Takumi falou que ela lembrava a irmã do Ikoma, mas ele negou. Porém, ele sentia que dessa vez não era para ele fugir, e sim salvá-la. A Mumei foi perguntar por que eles fizeram aquilo com a Horobi. Nessa hora, ela viu um conhecido na sala de operação e não entendeu o que estava acontecendo. Então ela foi até o Biba perguntar por que estavam tirando o sangue das pessoas. Aí ele falou que o verdadeiro inimigo não eram os Kabanes. Ao estender o braço, ele percebeu que a Mumei estava com medo dele. Nesse instante, o Sahari chegou com uma carta para o seu mestre. O Biba falou que não ia fazer mal ao pessoal da Fortaleza de Ferro, o que deixou a Mumei feliz, e assim ela saiu. Os dois não estavam gostando do comportamento dela. O plano do Ikoma já estava todo preparado, até mesmo a forma dele escapar da cela. Na hora de recolher o sangue, o Ikoma chamou a atenção dos caçadores, dando início à rebelião. O vapor saiu pelos canos, momento em que aproveitaram para derrotar os caçadores, e o Ikoma conseguiu roubar as chaves. Quando o Takumi estava prestes a dar uma lição no Sukari, o Ikoma interviu e falou para ele esperar, pois era tudo fingimento. O Sukari estava passando informações do Kokujo. As mensagens eram trocadas nos cantis de bambu. Mesmo assim, ele ainda levou um tapa da Yukina. Depois começou uma luta com um homem um pouco mais forte, mas não foi problema pro Ikoma, só que no final ele foi nocauteado pelo Takumi. Eles pegaram armamento e partiram em direção ao primeiro vagão. No entanto, ainda tinha um longo caminho cheio de inimigos a serem derrotados. O Biba ordenou que a Mumei fizesse algo, mas ela não queria, então ele ameaçou não dar a ela o remédio que impedia que o vírus se espalhasse. Mesmo assim, ela negou e disse que queria ficar junto com o pessoal de Aragami. Ainda falou do seu sonho em querer comer muito arroz em um mundo sem Kabanes. Dessa maneira, eles tentaram segurá-la para injetar uma substância. Ela lutou contra eles e, apesar de derrotar a maioria, ela acabou sendo acertada por trás e ficou no chão. O coração dela brilhou porque o Biba reduziu a dosagem de sangue. Em seguida, foi injetado um tranquilizante nela. Os outros continuaram lutando, permitindo que o Ikoma e o Takumi seguissem adiante. Porém, a chave não destrancou a porta e o canhão perfurante também não. Assim, eles tentaram em outra porta, mas não abriu. Então Biba e seus companheiros apareceram com a chave que o Ikoma precisava. O Biba já tinha previsto essa rebelião. No segundo seguinte, ele atirou para acertar o Ikoma, mas quem foi atingido foi o Takumi, que ficou feliz por ter feito algo dessa vez para ajudar seu amigo. Só que infelizmente ele acabou morrendo. Aí o Biba perguntou o que o Ikoma estava sentindo, porque dependendo da resposta, o Ikoma poderia se tornar um caçador. A única coisa que ele estava sentindo era raiva. O Ikoma foi golpeado facilmente e nem conseguiu reagir. Depois ele até que tentou ir para cima, mas acabou perdendo parte de seu braço. O Takumi, que
que ainda não tinha morrido, viu essa cena. A Mumei apareceu e recebeu a ordem para matar o Ikoma. Ele perguntou o que aconteceu, porém ela o atingiu sem falar uma palavra. Assim, o Ikoma caiu da locomotiva que estava passando ao lado de um penhasco. O Biba deu os parabéns e disse que a Mumei estava de volta. Ela ficou parada olhando Takumi segurar a pedra do Ikoma. Seus amigos choraram pelo ocorrido. Em seguida, os caçadores se retiraram. Momentos depois, o Ikoma estava caído na beira do mar. O Biba explicou a Mumei que o pai dele era covarde e para se proteger de um possível assassinato, batia no próprio filho. Para vingar de seu pai, ele injetou o sangue negro na Mumei e disse que era um adeus entre eles. Kongokaku ficou sabendo o que aconteceu em Iwato e quem foi o responsável, mas o Shogun disse que eles estavam preparados para se defender dessa rebelião. Isso deixou seus súditos tranquilos. Quando um subordinado perguntou se era para manter a colônia unida em segredo, ele acabou sendo morto, pois ele era o único que sabia, e informação em excesso cria terror desnecessário. O Ikoma teve um pesadelo com sua irmã e a Mumei, e quando acordou, já estava numa praia se culpando pelo que aconteceu com seus amigos. Apareceu um Kabane, então Ikoma pegou sua arma e se escondeu dentro de uma embarcação abandonada. O pessoal da Fortaleza de Ferro chegou em Kongokaku dizendo que capturou o homem que destruiu o portão de Iwato, e assim eles tiveram permissão para entrar. Dentro de Kongokaku, Ayame apareceu com o Biba preso. Esse era o plano dele ao usar as pessoas como reféns, então ela não teve outra escolha a não ser ajudá-lo. Em seguida, ela se reencontrou com seu tio e falou que seu pai foi morto. Na inspeção dessa estação, eles prendiam as pessoas por 3 dias, em vez de apenas buscar por mordidas. Enquanto o Ikoma se escondia, o Kurusu apareceu e foi informado sobre tudo o que aconteceu, e ficou furioso porque o Ikoma não fez nada. Depois o cientista também apareceu, mas como prisioneiro do Kurusu. O Ikoma foi convidado a ir resgatar o pessoal, mas ele estava se sentindo tão inútil que não tinha forças para ir, então Kurusu iria sem ele. O Biba foi levado até seu pai, onde foi encontrada uma faca em seus pertences, na qual o próprio Biba pediu para ser morto por seu pai usando ela. No entanto, ao segurar no punho, o Shogun teve sua mão perfurada. Nesse momento, o Biba falou que o maior perigo dos Kabanes é poder se esconder entre os humanos, mas ele conseguia distingui-los, por isso conseguiu sobreviver todo esse tempo. Os Kabanes não podiam ser descobertos na inspeção, e a prova disso era que eles estavam lá dentro naquele momento. O Shogun começou a se transformar num Kabane. Isso provocou medo nas pessoas, fazendo eles atirarem no Shogun. Ele ainda tinha consciência, e quem deu o golpe final foi o Biba. Finalmente ele matou seu pai e conseguiu sua vingança. Mas ainda não tinha acabado. Mais pessoas estavam sendo transformadas em Kabanes. Com isso, o caos se espalhou e todo mundo era suspeito de ser Kabane. A Ayame tentou acalmar o pessoal, mas ela não foi ouvida, então ela teve que fugir. A notícia de Kabanes infiltrados logo se espalhou por toda a estação. O problema era que os humanos também eram inimigos. O Kokujou entrou na estação com seu exército de Kabanes, que foram soltos e rapidamente atacaram as pessoas. O plano do Biba estava de acordo com o planejado. O Kurusu arrumou a moto, mas antes de partir, ele foi até o Ikoma e falou sobre o ferimento no peito dele, onde a Mumei atingiu a direita do coração de propósito para não matá-lo. Isso indicava que ela ainda tinha consciência, então Ikoma decidiu ir junto com o Kurusu. Enquanto isso, a Mumei estava indo se tornar uma colônia unida, e no caminho ela se lamentava por não ter conseguido salvar as pessoas. As borboletas nos corpos das vítimas indicavam que suas almas estavam sendo levadas, inclusive o início da transformação da Mumei parecia com asa de borboleta. O Ikoma cortou o cabelo e foi informado que a Mumei não tinha mais salvação, mas se injetasse o sangue branco no coração dela, talvez assim ele conseguiria salvá-la. Ele acoplou o canhão perfurante em seu braço e já estava pronto para lutar. Durante a noite, o Ikoma pediu sangue negro, que amplificava o vírus, igual foi feito com a Horobi. Mesmo sendo avisado que ele não suportaria a transformação, o Ikoma disse que queria esse poder. Esse era o tamanho da sua determinação em matar o Biba e salvar a Mumei, então ele injetou o sangue negro enquanto os outros dois observavam. Foi necessário que ele removesse o limitador para obter o verdadeiro poder. Dessa forma, ele atingiu o poder máximo de sua força com essa transformação. Já a Mumei havia se transformado numa colônia unida. Durante esse tempo, mais pessoas foram mortas pelos Kabanes. Uma locomotiva foi usada para atacar a Mumei com canhões. No entanto, eles quase não faziam efeito e ela continuava caminhando. O Ikoma chegou em Kongokaku totalmente consciente do que estava fazendo. Ele e o Kurusu já chegaram matando alguns Kabanes. Após eles matarem todos os Kabanes daquele lugar, o Ikoma ficou cansado. Nesse momento, o Kurusu verificou se ele ainda estava no controle. Enquanto os dois seguiam adiante, foi mostrado o Soe falando que restava apenas um frasco do sangue branco, então o Ikoma só poderia salvar ele mesmo ou a
Mumei. Além disso, a sanidade dele não iria durar por muito tempo. As pessoas da Fortaleza de Ferro estavam sendo acusadas de trazer o vírus para a estação e por isso foram ameaçadas de morte. Porém, Ayame apareceu e os convenceu de pararem de duvidar uns dos outros. Naquele instante, o objetivo deles era fugir de Kongokaku. A Mumei continuava sendo bombardeada, mas nem estava vendo o que estava acontecendo. Em seu pensamento, ela achava que as pessoas queriam que ela morresse, dando mais um motivo para ela destruir a estação. Nesse ponto, os caçadores estavam planejando escapar. Foi quando Sahari viu o Ikoma e avisou seu mestre, algo que deixou os dois surpresos. O Ikoma estava furioso para cumprir seu objetivo, e como ele não estava sozinho, os caçadores estavam sendo derrotados. O Sahari foi em sua direção com uma locomotiva, momento em que o Ikoma foi imobilizado por dois homens, mas ele conseguiu se soltar. Quando a locomotiva chegou perto, ele usou seu poder para fazer a máquina sair do trilho, fazendo-a explodir ainda no ar. Isso gastou muita energia do Ikoma, mas ele mostrou que ainda estava no controle. O Sahari correu para atacá-lo. No entanto, o Ikoma se defendeu e logo em seguida fez um disparo no seu inimigo. Dessa forma, o braço direito do Biba foi morto e ele viu tudo. Como a situação começou a sair do controle, foi entregue um sangue branco ao Biba, e dessa vez ele mesmo iria atrás do Ikoma. Uma parte do trilho foi destruída, isso fez o Ikoma e o Kurusu se separarem. Enquanto um seguiu em frente, o outro ficou para trás. O Ikoma gritou pela Mumei. Ela escutou sua voz e tentou alcançar a borboleta azul que apareceu em meio às vermelhas. Foi quando a colônia unida caiu no chão. O Ikoma estava chegando, mas antes dele ir até ela, o Biba apareceu no caminho. Os dois iniciaram uma luta e o Ikoma começou levando a pior com seu peito sendo perfurado. A Mumei não havia perdido o controle completamente e sabia que o Ikoma estava por perto. Mesmo com esse ferimento, o Ikoma conseguiu reagir com a força do ódio, e quando parecia que o Biba estava em vantagem novamente, o Ikoma usou seu poder e o arremessou para longe. Ele estava com seu poder no máximo e prestes a matar o Biba, só que antes dele fazer isso, ele ficou paralisado devido ao efeito colateral de usar o sangue negro. Então o Biba se aproximou lentamente e a Mumei percebeu que o Ikoma seria morto. Quando ele ia ser morto, a Mumei soltou a pedra dele e ela caiu na água, sendo esse o gatilho para fazê-lo se virar e conseguir atingir o Biba. Logo em seguida, ele atirou e arrancou um braço do Biba, que ficou caído no chão depois. O Ikoma foi até a Mumei, que já estava esperando por ele, e ao abraçá-la, finalmente ele injetou sangue branco no coração dela. Dessa maneira, a colônia unida foi desfeita e a Mumei foi liberta, acabando com o maior perigo dos humanos. Depois de algum tempo, a Mumei recuperou a consciência e quem não estava nada bem era o Ikoma. Além disso, o Biba ainda estava vivo. Ele correu na direção do Ikoma querendo que eles continuassem a luta, mas a Mumei furou seu peito para impedi-lo. Ela falou que os fracos também podem sobreviver e contou sobre seu sonho, e assim o Biba morreu em seus braços. O pessoal já estava fazendo os últimos preparos para fugir da estação, e em troca de dizerem onde ficava o trilho de fuga, os caçadores queriam se juntar à Fortaleza de Ferro. Quase todos foram contra esse acordo. No entanto, Ayame decidiu trabalhar junto com eles, pois ela percebeu que eles não estavam com má intenção. Então Uryu falou que os Cabaneiris estavam a salvo. Quando Kurusu chegou, o Ikoma ainda estava em coma, e a Mumei não sabia o que fazer. Nesse momento, a Kajika falou para eles se encontrarem na plataforma 13, então Kurusu pegou o Ikoma. A Ayame usou a chave mestra e eles partiram em direção ao local de encontro. Enquanto isso, a Mumei se equipou para o combate que iria acontecer em breve. Já o Biba teve um final de respeito. Durante o caminho, a Mumei foi lutando e abrindo espaço para eles continuarem. Depois eles pegaram um transporte e já estavam quase chegando na plataforma 13. Os outros levantaram algo para pegar o Ikoma, então a Mumei o arremessou bem longe e assim ele foi entregue a seus amigos. Em seguida, a Mumei e o Kurusu também subiram na Fortaleza de Ferro, num encontro emocionante. Após eles entrarem, a Yukina aumentou a velocidade da locomotiva e logo atrás deles, toda a estação foi destruída. Por pouco, eles quase não conseguiram, mas felizmente saíram em segurança. A Mumei insistia incansavelmente tentando acordar o Ikoma, e de tanto insistir, ela acabou conseguindo, e ele ficou feliz em ver que ela estava bem. Todos também ficaram felizes em vê-lo de volta. O coração do Ikoma brilhou e ele começou a se recuperar, levando a Mumei a pensar que foi o Biba que injetou sangue branco. Momentos depois, já do lado de fora, a Mumei devolveu a pedra do Ikoma, algo que ele nem estava lembrando mais. E assim termina a primeira temporada de Kotetsujo no Cabaneri. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!
I go you preto never city go my shadow. Fora Joe Pop mal eu uso bigolaro. Baby coach uma decisão, baby vai traco. Endo suprime, roving to velho. All on the floor.